Boa noite, caros ouvintes da Rádio Veste de Salvação. Estamos em mais um trabalho na nossa Rádio Veste de Salvação, Missões Ademar de Baronesa. Deus abençoe a cada um de vós, amados ouvintes da nossa Rádio Veste de Salvação e da nossa programação. Estamos nesta noite pedindo desde já a bênção e a graça do Senhor Jesus sobre cada um de vós, amados irmãos, de qualquer parte de nosso país. Estamos aqui para que você possa ouvir sobre missões, ter o desejo de missões e realizações em missão. Desde já queremos agradecer a presença de cada um de vós, ouvintes, que estão nos contemplando com um pouco do tempo de cada um de vós, para nos dar atenção para ouvir a palavra de Deus. Estamos aqui de todo o coração, de toda satisfação, querendo compartilhar o melhor que temos, que é a palavra do Senhor em nós, o desejo de missões. Então, desde já, nós vamos aqui dar continuidade nesse trabalho, que desde o último vocês estão nos acompanhando, tá? E estamos felizes por cada um dos ouvintes, seja do Rio, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Desejamos que vocês possam estar compartilhando o link da rádio, tá? Acompanhando a Rádio Veste de Salvação e dando sugestões com o nosso radialista Marcelo Mesquita, que Deus botou no coração dele e pôs ele em nosso caminho para nós podermos fazer esse trabalho abençoado na presença do Senhor. Caro ouvinte, durante a audiência que vós tem participado, você pode mandar pelo WhatsApp do nosso radialista Marcelo, da Rádio Veste Salvação, de onde você está ouvindo, o pedido de louvor, ou até mesmo uma pregação para o próximo trabalho nosso. É só escrever e mandar para a gente em nome do Senhor Jesus. Chamando essa mensagem, vamos ficar muito satisfeitos de você nos enviar essa mensagem. Tá, amados? Então, eu quero desde já entrar com uma mensagem hoje para a nossa alegria e satisfação, que diz em Isaías capítulo 6, diz assim, em Isaías capítulo 6, no versículo de número que diz assim, Isaías capítulo 6, Isaías escolhido e consagrado para profeta, no versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu seus rostos, e com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amado ouvinte, essa mensagem que eu quis colocar aqui relacionada a missões, o reino dos céus. Antes de toda essa formação que temos da terra, do mar, do céu e tudo que há no coração do Senhor, já havia esse sentimento, esse desejo de salvação, da qual nos deu a grande oportunidade de cada um de nós, amados irmãos, participarmos como seus crentes, seus servos, seus salvos, como uma família cristã e como vasos de honra ao Senhor. Então nós vemos aqui nesses versículos do capítulo 6 de Isaías que realmente o Senhor Deus
Ele em toda a sua soberania, autoridade, majestade, ele não menospreza nenhuma alma, nenhum pecador. Mas a coisa que foi mais impressionante nessa observação de um Deus santo, 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 que é o nosso Senhor dos Exércitos, da qual a casa enche da sua graça abundante, da sua presença, até os umbrais, ele tem um desejo de compartilhar essa presença. Por isso que diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E relacionado a essa mensagem aqui, amado ouvinte, é uma coisa tão impressionante que esse amor, ele preencheu de tal abundância que ele sabia que como pecadores não remidos, hoje somos pecadores remidos, ouvintes, que crê no Senhor Jesus, aceitou com a sua abençoadíssima salvação, a qual nos tornamos pecadores remidos, que outrora, como Isaías, o Senhor nos tocou com essa a tenaz do sangue do Cordeiro de Deus, tira todo o pecado do mundo, da qual depositamos a nossa fé, nossa esperança, nossa vida, e da qual ele diz que ele nos comprou. Então, amado ouvinte, ele foi purificado do seu pecado. Mas eu gosto muito desse versículo, que ele diz assim, do versículo 7, com ela tocou a minha boca tenaz, né? E disse, eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Amado ouvinte, o departamento de missões, o chamado de missões, vem logo após. Diz assim, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, esse versículo é o versículo chave para nós esta noite, amados ouvintes. O eis-me aqui está no seu coração, amado ouvinte? Está no nosso coração? Está no nosso coração? Eu louvo ao Senhor Deus o Senhor Deus ter me separado e ter me dado a oportunidade de ser o líder do departamento de missões de Ademar de Baronesa, para poder estar participando da Rádio Veste de Salvação com o programa Missões Ademar de Baronesa, para justamente podermos levar esse evangelho de salvação que o reino dos céus poderia fazer-se em cada um de nós. Poderia. Eu lembro de quando o pai de João Batista foi visitado pelo anjo. E o anjo falou, tu vai ter um filho? Como? Aí o sacerdote disse assim, como posso sendo velho? Ele ficou mudo. Imagina um anjo do Senhor saindo para evangelizar durante todo esse progresso que nós como igreja do Senhor Jesus estamos evangelizando, e as pessoas não crescem no Senhor Jesus, como muitos de nós ficamos muitas vezes tristes, frustrados, de tirarmos o nosso tempo para repartir a alegria da salvação com o folheto, com a palavra, com o louvor, e as pessoas não querem a salvação. Eu acredito que esses anjos aqui, que é um exército gigante, da qual tem nos aguardado a cada um de nós, aquele grande dia que nos encontraremos com o Senhor nos ares, da qual nos chamam, que eles se chamam de nossos conservos. Olha que tremendo, amado ouvinte, você que tem a salvação do Senhor Jesus, você é um servo do Senhor, e os anjos desse exército são conservos nossos. Olha que tremendo, que privilégio. Ele disse assim, Isaías, eis-me aqui, amado ouvinte, eu peço a cada um de vós, ao alcance da minha voz, por toda essa nossa nação, em nome do Senhor Jesus. Na nossa camisa, temos escrito aqui em Ademar de Baronesa, nós colocamos as nossas camisas de missões, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque realmente, grandiosa é a ceifa, poucos são ceifeiros. Então é muito importante, amados, estarmos alicerçados os nossos pés, calçados com o evangelho da salvação, como diz a palavra do Senhor,
belos são os pés daqueles que levam a salvação. Amados, essa aqui é uma coisa tão tremenda que Isaías, olha quanto tempo o chamado de salvação é feito. É tremendo. Há quanto tempo é feito? Então, amados, eu deixo para cada um de vós essa mensagem de salvação para cada um de vós, que entrem na brecha, como Isaías, diga: eis-me aqui, participe com seu líder de missões, dos nossos ar livres, dos nossos evangelismos. É muito importante, porque todo líder de missão quer ver ele feliz, participa de missões e evangelismo com eles. Essa mensagem que eu deixo para cada um de vós, amados irmãos, para que, como diz lá em Lucas, não seja o servo mau e negligente, da qual está guardado para ele as trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes, porque não foi fiel e não obedeceu ao seu Senhor, deixou de salvar vidas e almas, porque não quis. Então, como diz Isaías, aqui, diga você também, amado irmão: eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, amados, deixo para vós essa pregação desta noite, para cada um dos irmãos ouvintes, tá, amados? No coração de cada um de vocês. O eis-me aqui, envia-me a mim. Estenda suas mãos e diga: eis-me aqui. E peça: Senhor, envia-me a mim. E eu tenho plena convicção que o Espírito Santo vai te direcionar para que você possa fazer o departamento de missões da sua igreja andar. Lamentavelmente, em muitas igrejas, não, graças a Deus não são em todas, mas inúmeras, não tem um líder de missões. E o Senhor Jesus, quando você estende as suas mãos e aceita Jesus como Salvador da sua vida, você só não vai para o céu de imediato por uma única questão: para levar essa salvação. Como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, como eis-me aqui de Isaías. Em Isaías aqui o Senhor ainda não era manifestado como nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, mas como um anjo do Senhor, que foi uma representação do Senhor diretamente, para que aquele povo rebelde que ele estava tendo poder tirá-los do pecado, da destruição, da perdição eterna. O poder do Departamento de Missões de Evangelismo é justamente esse: tirar pessoas das trevas para a luz, das mãos de Satanás para a mão do Senhor Jesus, para uma vida totalmente deformada e destruída, e cheia de pecado e de doença e enfermidade, para a vida do Jeová Rafá, que salva, cura e liberta, chamado Jesus de Nazaré, que até hoje salva, cura e liberta. Amados, eu deixo essa mensagem nesta noite para cada um de vós, amados irmãos ouvintes da Rádio Veste de Salvação, tá, amados? Com o programa Missões Ademade Baronesa. Amados, temos todo segundo do mês nosso culto de missões aqui em Ademade Baronesa, tá? Algumas das vezes gravamos, muitas das vezes gravamos com o Marcelo Mesquita, com o nosso departamento de missões que temos aqui, mas na maioria das vezes com o nosso radialista Marcelo, que depois, a partir dos próximos trabalhos, vamos estar disponibilizando verbalmente os nossos links, os nossos WhatsApps, para que possamos compartilhar com mais facilidade, tá, amados? Pedimos cada um de vós que compartilhem a nossa rádio, compartilhe esse nosso trabalho e participe do seu departamento de missões. Perto está o Senhor. Temos ouvido aí de rumores de guerras e nação contra nação querendo se levantar. E antes que esse dia chegue, nós não sabemos quando vai ser o arrebatamento. Ninguém sabe o dia e nem a hora deste dia. Então, enquanto este dia não chega, não chegue sem frutos para o nosso Senhor. Saia para evangelizar. Pega um folheto no seu departamento de missões e saia evangelizar. A criança, o jovem, o adolescente, o adulto, os idosos, as famílias da sua casa, do seu bairro, da sua comunidade. É muito importante levar salvação para cada vida e alma, que foi para isso que o Senhor Jesus
fez a igreja. Ele mesmo disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Então podemos e somos enviados pelo Senhor Jesus a destruir as obras do diabo. É para isso que a igreja existe. Se o diabo usa o mundo para corromper ou perverter, Deus nos usa para nós levarmos a santificação, a salvação e a libertação, para que haja a santidade e a retidão na vida e alma perdida, para que aquele que peca deixar de pecar, aquele que rouba deixa de roubar, o que mente deixa de mentir, o que se prostitui deixar de se prostituir, aquele que estava indo para a perdição eterna e para a salvação eterna. Essa mensagem que eu deixo para cada um de vós, amados irmãos, e peço também que acompanhe a nossa programação, os nossos louvores, tá, amado? Que é colocado pelo nosso radialista Marcelo Mesquita, e acompanhe o restante das nossas programações. E aguardo os irmãos no próximo trabalho. Eu achei por bem pregar hoje, estava muito inspirado hoje de querer pregar, tá? Para cada um de vós, amados irmãos, porque o meu coração quer muito levar Cristo e graças a Deus estou conseguindo levar por meio de vocês uma promessa de quando eu era novo convertido, o Senhor Deus tem usado essa rádio para que eu possa levar a mensagem para cada um de vós, amados irmãos. É o que deixo essa mensagem nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E não esquecendo o versículo de Isaías 8. Eis-me aqui, envia-me a mim. Desde já uma excelente noite e Deus abençoe a vossa semana e até o próximo domingo, amados irmãos, ouvintes da Rádio Veste Salvação, no programa Missões Ademade Baronesa. Amém.